Buenos dias a todas as companheiras e companheiros presentes. É muito gosto de recebê-los aqui em São Paulo. Queria dizer 3 breves pontos que penso que é muito importante para ver como o movimento sindical deve se comportar em relação a todos esses processos que estamos discutindo ahorita. O primeiro que me gostou muitíssimo lo que las compas de Colômbia, el compa de Chile, que colocaram a necessidade de colocar a classe obrera em el centro de las luchas, de los levantes populares que estão ocorrendo em América Latina e quizá que vengan os vientos de Chile, de Colômbia, Brasil, Argentina e todas as partes para que nós, a classe obrera, junto com os pueblos, junto com a juventude, possamos luchar por el poder de los trabajadores, porque esa es la única solución para los problemas que tenemos en Latinoamérica e en todo el mundo. El segundo punto que gostaria de mencionar es la cuestión de la necesidad de mantener la independencia del movimiento sindical, de la clase obrera, perante todos los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Y digo eso porque concordando com meu companheiro Beto Pianelli, que ha dicho, está correto, vamos votar a Boric esse fim de semana para impedir que a extrema-direita assuma o Estado em Chile. Isso está muito bem, pero temos que manter nossa independência quem quiera que ganhe as eleições. Porque mira o que está passando em Argentina, o presidente Fernández recém anunciou que vai ser negociações para pagar a deuda de Macri com o Fundo Monetário Internacional. E nós sabemos que quando a plata se vai ao Fundo Monetário Internacional, é a plata que falta para a educação, para a saúde, para a moradia, para a ajuda a los desempleados. Então, essa é uma questão muito importante, a independência do movimento sindical frente a qualquer governo. Por último, queria dizer o problema das liberdades democráticas, e acá é um problema bem delicado, porque nós sabemos que para a classe trabalhadora lutar é muito melhor se há liberdades democráticas que perante uma ditadura. Por isso é uma luta tão grande acá em Brasil para impedir que Bolsonaro nos dê um golpe de Estado e imponga uma ditadura contra o povo brasileiro. Então, temos que defender a liberdade, mas temos que defender a liberdade em todas as partes. Há nossos companheiros de primeira linha em Chile que estão encarcerados hasta agora. Há os de primeira linha em Colômbia, mas há também 600 presos políticos em Cuba. Isso é uma vergonha. 600 presos por protestar em julho, 11 de julho, por demandas populares, por demandas que tem a ver com o preço das coisas que a gente necessita para sobreviver. E como pode o governo de Cuba fazer isso? É uma vergonha. Então, temos que ter uma posição de princípio. E a posição de princípio é defender as liberdades democráticas e exigir de todos os governos, de esquerda ou de direita, a imediata liberação de todos os presos políticos e o fim da repressão. É só isso, companheiros e companheiras. Muito obrigado. Obrigado, Fabinho. Usou 3 minutos. Próxima inscrita, a companheira Camila, coordenadora geral aqui do nosso sindicato. Vou falar em português, despacio. Eu acho muito importante essa iniciativa, estou bastante feliz com o esforço que a gente fez e feliz de recebê-los aqui. Fico particularmente feliz também com a atividade acontecendo junto com nossos irmãos latino-americanos, tem os companheiros também da Espanha, mas os nossos irmãos e irmãs latino-americanos, porque apesar de muitas tentativas de nos dividir, a verdade é que nós somos povos que se enfrentam com uma política, com um histórico, né, de espoliação e de destruição imperialista, imperialista norte-americana, que tenta dominar todos os nossos países. Nós temos histórias comuns sobre o papel do imperialismo na América Latina, o apoio a golpes militares nos anos 60, nos anos 70,
E eu acho que existem, sim, exemplos comuns atuais das medidas e das políticas imperialistas de apoiarem o avanço do autoritarismo. Aqui no Brasil, o imperialismo apoiou o processo da Lava Jato, que foi um processo que não estava relacionado a um golpe militar, mas estava relacionado, sim, a perseguir direitos democráticos, que não foram apenas, a maior expressão foi a prisão do Lula, mas tiveram uma série de medidas que mostram o arrobo autoritário que o capital se utiliza para poder avançar na superexploração. E uma das maiores expressões do arrobo autoritário do imperialismo histórico aqui na América Latina, que precisa ser dito, são os quase 60 anos de embargo a Cuba. Não tem como discutirmos a questão de Cuba sem a gente partir desse problema fundamental que faz com que a nação mais rica do país tente sufocar uma ilha que teve uma história de luta, de organização dos trabalhadores contra o capitalismo pelo socialismo. Mas eu também queria entrar brevemente no debate sobre o problema dos sujeitos, né? Porque o nosso continente, a onda verde que existiu no nosso continente, um exemplo, a luta das companheiras da Argentina, das mulheres chilenas, das mulheres mexicanas, que avançaram na conquista dos seus direitos reprodutivos. Na minha visão, inclusive, essas lutas são base do desenvolvimento, do conservadorismo e do autoritarismo. No Brasil, Bolsonaro cresceu sob um discurso conservador que dialoga com uma parte da nossa classe, porque, em parte, a luta organizada dos trabalhadores não desenvolveu esse debate. É muito difícil conversar com os nossos companheiros trabalhadores sobre o problema da luta contra a homofobia, sobre o problema da luta pela legalização do aborto. Isso é uma discussão extremamente minoritária no interior do movimento de trabalhadores. E esse discurso conservador autoritário cresce em reação às conquistas que nós tivemos. No caso da Argentina, do Chile, foram muitas. No Brasil, tem muito retrocesso que, inclusive, não se aproveitou no período em que a gente teve 13 anos de um governo de esquerda, que poderia ter se desenvolvido a discussão da luta das mulheres pelos direitos reprodutivos, pelo direito ao emprego, por igualdade salarial. Isso ainda segue sendo um problema no nosso país e também na América Latina. E é natural que nos processos de resistência essas demandas apareçam. E também é natural que no movimento organizado, no movimento sindical organizado, em que, infelizmente, são os setores, os estratos que tiveram mais conquistas da classe trabalhadora, não tem a presença das mulheres, dos negros e negras e dos homossexuais. Porque eu tenho certeza para dizer que a classe trabalhadora na América Latina e no mundo, ela é muito mais feminina, ela é muito mais não branca, e ela também tem uma grande parcela da população LGBT. Mas esses setores não estão nos postos de trabalho com menos precariedade. Isso se expressa, acredito, em vários metrôs do mundo. Aqui em São Paulo, não é que a gente vive rico, ganha enormes salários, a gente quer lutar, obviamente, para melhorar a nossa vida, mas existem estratos da população com muito menos direitos. E é aí que estão os setores mais oprimidos. Então, eu estou tentando fazer uma demonstração que a relação entre as demandas das mulheres como mulheres, as demandas da população não branca, negra ou imigrante, nessa condição, são demandas extremamente vinculadas à luta contra o capitalismo. E eu acho que é isso que nós temos que incorporar. É por isso que a gente tem que batalhar para não criar essa separação dos sujeitos. O sujeito da luta revolucionária é trabalhador, mas é feminino, é negro e é não branco, e também precisa representar as demandas de todos os povos oprimidos. Aqui na América Latina, a luta indígena e toda a diversidade que tem em todo mundo. É isso. Cómo rómpela. Oye, yo dos cuestiones, una para precisar con los compañeros Pacini, sobre todo, partir por ahí. Yo más bien lo que quise era poner la complejidad de esta tensión